Amém? Vocês estão felizes? Eu estou feliz. Estou muito feliz. Amanhã eu faço 30 anos. Estou feliz demais. Minha última pregação com 29. Mas estou muito feliz, muito grata a Deus, amém? Espero que você também se encontre satisfeito na sua vida, amém? É verdade, estou feliz. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre culto em todas as áreas da vida, amém? Ou a nossa vida como um culto a Deus. Fiquem comigo, amém? Então tem algo que a gente tem falado bastante, que a gente precisa de fato colocar isso em prática, e que eu acredito que é algo que é uma ideia que vem há anos já, ou décadas, que foi meio que corrompida dentro da igreja, que é essa ideia de divisão entre secular e sacro, né, ou secular e sagrado. Então, a gente divide a nossa vida em caixinhas, né? Então, tem a minha área profissional, tem a minha área de estudos, tem a área da minha vida relacional, familiar, e tem a área da minha vida com Deus. E aí parece que a gente vai setorizando na nossa cabeça e colocando tudo em caixinhas. Só que talvez a gente precise olhar para nós e falar assim, na verdade tudo da minha vida precisa ter Deus, ou tudo na minha vida precisa manifestar quem Deus é, ou tudo na minha vida precisa revelar a glória do Pai, ou ser para a glória do Pai. Está entendendo? E aí a gente vai quebrando e rompendo com essas caixinhas que dividem a gente parece que em vários personagens. E aí de repente a gente se torna uma pessoa que é filha de Deus e que talvez de fato tenha diversas funções, mas que é filha de Deus e exerce qualquer função que seja para a glória de Deus, para a glória do Pai. Consegue entender isso? Então eu, Karina, sou filha de Deus, pois me converti a Jesus, nasci de novo, recebi do Espírito de Deus. E aí eu sou mãe do Petros, essa é uma função minha. Mas eu crio Petros para a glória de Deus. Eu crio Petros para a glória do Pai. Amém? E aí a gente vai rompendo com essas barreiras que nos dividem e vão tirando Deus de alguns lugares da nossa vida. Então, tudo ou toda a nossa vida precisa ser um culto a Deus. Porque a verdade é que a gente passa mais tempo fora da igreja, né, no nossa segunda a sexta, segunda a sábado, do que dentro da igreja. E se a gente chamar de culto apenas a nossa comunhão dominical, a gente está com um grande problema, que é, a menor parte do nosso tempo é culto. A menor parte da nossa vida é culto. Agora, se a gente vai rompendo esses lugares, toda a nossa vida se torna um culto a Deus. Está entendendo? Então, se a gente for pegar o exemplo de Adão e Eva, Deus cria o homem, cria a mulher, coloca no jardim. E aí, qual era o culto que Adão fazia? Ou qual era as horas do dia, então, que Adão tirava para cultuar a Deus, se não toda a vida dele? O culto a Deus era simplesmente Adão, a sua mulher Eva, estarem vivendo agora segundo a vontade de Deus, estarem vivendo agora querendo conhecer Deus, estarem manifestando aquilo que eles estavam conhecendo de Deus. E aí tem algo que Deus ele fala para Adão, que ele fala para a mulher, que ele fala para Eva. Ele fala assim, Deus cria o homem bonitinho, coloca lá no jardim do Éden, vocês lembram isso? Lá em Gênesis. E aí Deus ele fala assim, Adão, Eva, homem e mulher, vocês têm um dever, vocês têm que guardar e cultivar o jardim. Ou seja, eu coloquei vocês nesse jardim, mas é seu dever guardá-lo e cultivá-lo. E aí, gente, aqui a gente começa a construir um pensamento que é, talvez na nossa vida a gente saiba guardar as coisas, mas a gente tem a dificuldade de cultivar as coisas. E qual é a diferença de guardar e de cultivar? A diferença é que eu posso olhar para os meus filhos, olhar para o Petros, olhar para o Timóteo e falar, eu vou guardar esses meninos. Eu vou tentar evitar, na minha pouca força, que nada de mal aconteça com eles. Eu vou guardá-los. Só que é meu dever cultivá-los também. E o que é cultivar? Cultivar é eu dar os processos necessários para que eles cresçam e a vida deles sejam agora motivo de glória a Deus. Está entendendo? Cultivar é eu cuidar para que cresça, eu dar os processos certos, é eu tomar conta, não simplesmente guardando que ninguém mexa, é eu conseguir desenvolvê-lo, desenvolver tudo que está ao meu redor para a glória do Pai.
Só que eu temo que a gente entre num lugar que geralmente a gente aprendeu só a guardar. Então a gente guarda o nosso casamento. E aí o casamento de 1 ano é o mesmo de daqui 10 anos. E aí talvez a gente pense, pelo menos a gente se ama. Não, a gente ainda não aprendeu a ter conversas difíceis, a gente ainda não aprendeu a resolver os problemas, a gente ainda... Estão entendendo? Porque a gente não cultivou o casamento. Aí a gente tem um filho, a gente fala, eu vou guardar esse menino. E aí daqui 20 anos eu só estou guardando o menino. E aí passaram 20 anos, mas ele ainda é um menino. Mas já era a hora dele ser um homem. Isso é cultivar o filho. Está entendendo, gente? E aí a gente então começa a andar junto, a gente começa a ter comunhão. E aí a gente conhece o mínimo um do outro, ou o básico, ou aquele lugar superficial, porque a gente não cultiva a relação. E aí passam-se 5 anos, a gente fala assim, nossa, a gente é amigo faz tempo, mas eu nem sei de fato quais são os seus medos. Eu talvez nunca tenha conhecido um segredo seu. Isso é cultivar a relação. A gente está se tornando amigos, mas que conhecem um ao outro. Aquilo que Provérbios fala, né? Há amigos mais chegados que irmãos. Tá entendendo? E aí a gente vai começando a de fato ter uma relação fraternal. Ou seja, Deus coloca o homem lá no jardim do Éden para que o jardim seja guardado e cultivado. Amém? Era dever do homem e da mulher guardar e cultivar. E aí a Bíblia vai falar então que toda a viração do dia, Deus vinha ter com o homem. E quando ele vinha ter com o homem, talvez na nossa cabeça a gente tenha simplesmente um olhar mais romântico para isso, que é Deus amava o homem, isso é um fato. Deus amava aquilo que ele tinha criado, Adão e Eva. E ele vinha se relacionar com Adão e Eva. Mas Deus vinha fazer uma outra coisa também, ter prestação de contas sobre o jardim, que estava sob responsabilidade de Adão e Eva. Porque era a responsabilidade deles cultivar. Então o jardim de hoje, amanhã ele precisa estar cultivado também. Amanhã ele precisa estar desenvolvido, porque ele está debaixo da responsabilidade de Adão e Eva. Está entendendo? Então, Adão e Eva tinham ali que dar os processos necessários para o jardim, cuidar de tudo que estava no jardim. E isso era um culto a Deus. A vida deles era um culto a Deus. Eles não tinham tempo para um culto. Eles fizeram da vida dele um local de culto. Está entendendo, gente? Então Deus ele ia lá no viração da tarde, não porque eles estão fazendo alguma coisa diferente, que estão invocando meu nome. É só porque há culto. E qual é esse culto? A vida deles é um culto a mim. Eles estão guardando e cultivando, eles estão se desenvolvendo e crescendo conforme a minha imagem e semelhança. E eles estão cultivando tudo que está ao redor deles. Eles estão guardando e cultivando o jardim. E aí a gente precisa então começar a olhar a nossa vida e falar assim, será que a minha vida é de fato um culto a Deus? Será que Deus pode nos encontrar na nossa rotina simples e comum? Ou será que a nossa rotina de segunda a sexta é o nosso tempo no serviço? Será que no seu tempo no serviço não pode ser um culto a Deus? E aí não estou dizendo, então é para eu simplesmente parar 1 hora do meu serviço e orar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo o quanto no seu serviço você é um filho de Deus, porque a Bíblia fala isso, que Ele nos deu poder, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quanto no seu serviço você olha e fala assim, eu sou filho de Deus, porque Ele me deu esse direito, nós recebemos do seu Espírito. E o quanto no seu serviço, então, você manifesta o Pai. Porque a verdade é que é intrínseco na filiação revelar quem o Pai é. A ponto de, às vezes a gente conhece, vou falar da Gé, conheço a Gé, conheço muito bem a Gé, né? Acho que sim, muito. E aí tem coisas que ela faz e que eu pergunto, Gé, seu pai é assim? Porque o filho revela o pai, tá entendendo? Ainda que a Jéssica não queira se parecer nada com o pai dela, ela se parece. E aí parece que eu consigo ter uma ideia, o Gessé, né? Gessé? Parece que eu tenho uma ideia de quem o Gessé é simplesmente porque eu conheço a Jéssica. Então, embora eu nunca tenha, eu vi, acho que uma vez na vida, o Gessé, eu sei que ele é bem agitado, eu sei que ele tem um TDAHzinho, entende? Eu sei que ele é agitado, eu sei que ele é falante. Por quê? Porque eu conheço a Jéssica. E naturalmente, a filiação revela o pai. Está entendendo? E aí, parece que a gente foi tirando isso da nossa relação com Deus. Então, nós somos filhos de Deus, mas que nunca revela o pai. Mas que talvez alguém ande com a gente nunca se sinta, nunca olhe e fale assim, nossa, parece que você é tão amável, ou parece que há tanta graça em você. Aí você pode olhar e falar assim, não é eu, é o pai. Estão entendendo, gente, que esses momentos parecem que se tornaram raros dentro da nossa vida. Só que, será que talvez o nosso problema seja de entendimento da natureza que recebemos de Deus?
que é todo filho revela o pai. Você vai ter tiques do seu pai, goste ou não. Você vai ter marcas do seu pai, goste ou não. E se talvez você não conheceu o seu pai, a ausência do seu pai deixou uma marca em você. E aí te conhecer é perceber que você tinha um pai ausente. Ainda que você olhe e fale assim, não, eu não conheci meu pai, que tique que eu tenho? A ausência do seu pai te marcou. Estão entendendo, gente? Isso é natural. Você conhece alguém, você tem uma ideia de quem é o pai. Isso é dentro da vida com Deus também, que é, nós então, filhos de Deus, precisamos revelar o pai. Estão entendendo? E onde nós vamos fazer isso? Na nossa vida comum. Na nossa segunda a sábado, ou segunda a domingo. No nosso dia a dia, no nosso trabalho. Ali está tudo que necessitamos para sermos aperfeiçoados. Ali precisa ser o nosso local de maior culto a Deus. O meu maior culto a Deus precisa ser eu dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido. Falar assim, isso aqui é um culto a Deus. Por que eu estou fazendo algum tipo de sacrifício? Não, isso é cultuar. Isso é um culto a Deus. É para que o Senhor seja glorificado nisso também. Daqui 20 anos eu poder, ou 18 anos eu poder entregar Timóteo e o Petros e falar assim, Senhor, eu guardei, mas eu também cultivei. Eu recebi um neném, mas eu te entrego um homem. Eu recebi um filho, mas hoje ele pode ser um pai. Eu cultivei, Deus. Eu cultivei. E que ele continue a jornada agora revelando quem o Senhor é. Que ele faça isso com os filhos dele. Que ele faça isso agora com quem está debaixo da responsabilidade dele. Que ele faça isso agora com tudo aquilo que o cerca. Estão entendendo? Então a nossa vida precisa ser um culto a Deus. Amém? Abram comigo lá em 1 Samuel. E aí, gente, antes da 1 Samuel 16, mas antes da gente ler, isso é muito importante, que é, Jesus, ele vem então, amém? O Pai envia o Filho, Jesus vem à terra, começa a fazer o quê? Revelar o Pai. A ponto de um dia, Filipe perguntar para Jesus, falar assim, Senhor, então nos mostra o Pai. E aí, Jesus até meio abismado, olhar e falar assim para Filipe, como assim, Filipe? Eu estou há tanto tempo com vocês e você diz, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele está falando assim, Filipe, eu sou a expressão exata de quem o Pai é. Eu sou o filho do Pai, o filho de Deus. É olhar para mim e enxergar o Pai. E dentro disso, Jesus, ele começa a andar com os discípulos, ele começa a fazer alguns movimentos e algumas relações com os discípulos. Amém? Os discípulos seguem ele por 3 anos e meio. E aí Jesus, ele começa então a ensinar o caráter do Pai, ou a revelar o caráter do Pai. E aí, gente, há algumas áreas da nossa vida que, algumas áreas não, todos nós precisamos ser transformados, amém? Só que quando Jesus vem, então um dos jeitos que ele se revela, ou que ele se apresenta, é sendo pão, vinho e óleo. E eu vou explicar bem isso, amém? Mas quando Jesus está na última ceia com os discípulos, fala que ele se assenta à mesa, ele pega um pão, ele pega um cálice, ele pega um vinho, e ele fala assim, gente, a hora está se aproximando, e ele vai começar agora a dar início à ceia. Fala que ele pega um pedaço de pão, ele parte, e ele diz assim, esse pão é o meu corpo, que é dado por amor de vós. O que Jesus está fazendo? O que ele está representando? Para onde ele está apontando? Ele está falando de uma crucificação, amém? Ele está falando assim, é necessário que vocês tenham parte comigo, que comam do meu corpo. Esse é o meu pão. Esse pão é o meu corpo. E é Jesus mesmo quem tira um pedaço e dá para cada um, mostrando que não é alguém que está tirando a vida do Filho de Deus. É Ele mesmo dando. É Ele mesmo nos servindo com a sua própria vida. Então ele pega um pedaço de pão e fala assim, esse é meu corpo que é dado por amor de vós. Ele pega o vinho, ele fala assim, esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue derramado por amor de vocês. Esse é o testemunho da nova aliança. E aí a gente precisa notar então que ele usa do pão e ele usa do vinho, representando o seu corpo e representando o seu sangue. E dizendo então que ele estava servindo a nós pão e vinho, ou servindo a nós da sua própria vida, do seu próprio corpo, do seu próprio sangue.
Só que como é feito o pão? O pão é um processo do trigo ser triturado, amém? Você vai pegar o trigo, vai triturar o trigo, não a gente, né, que a gente vai comprar farinha no mercado, mas a farinha ela vem de um processo de tritura do trigo. O vinho é a uva que foi pisada, é o pisar da uva. E o azeite, que a gente vai falar daqui a pouco, é o espremer da azeitona. Então a Bíblia ela usa essas três figuras. E Jesus usa a figura do pão, usa a figura do vinho, para dizer exatamente isso. Dizer assim, houve um processo, eu passei por um processo na minha vida, mas agora eu entrego, eu sou apresentado como pão. Não é trigo que vocês veem. Porque por todo esse tempo, eu passei por processos que agora me tornaram pão, me tornaram aquilo que pode saciar a sua fome. Por todo esse tempo eu me tornei vinho, não uva. Que eu passei pelo processo de ser pisado, aquilo que pode alegrar a sua alma. E aí Jesus no Monte das Oliveiras, para a gente falar da azeitona e do óleo. E o óleo na Bíblia vai representar unção, separação, autoridade. E aí Jesus no Monte das Oliveiras, ele sobe ao monte, fala que antes de Judas dele ser pego, entrar no processo da crucificação. Então ele está lá orando e o monte chama Monte das Oliveiras ou Monte da Prensa. O que está acontecendo ali? Ali é uma representação, um apontamento do óleo. Jesus ali está sendo prensado para que jorre óleo dele. Está entendendo? Então a Bíblia ela vai usar sempre dessas três figuras, do pão, do vinho e do óleo. E o pão, sim, é comida para a nossa fome. Amém? A gente não come trigo, a gente come pão. Então a melhor forma que Jesus podia ser apresentado é em forma de pão, não de trigo. A melhor forma que Jesus podia ser apresentado é como vinho, não como uva. Porque o vinho alegra a alma, a uva não. A melhor forma que Jesus podia ser apresentado é como óleo, não como azeitona. Porque o óleo testifica de autoridade. A azeitona não. Está entendendo? E aí Jesus ele começa a se apresentar como esses três elementos para nós e para os discípulos. Dizendo assim, eu posso ser o pão da sua fome, eu posso ser a alegria da sua alma, eu posso testificar da autoridade. Mas para isso tudo, é necessário que passe por um processo do trigo, da uva e da azeitona. Vamos ver um pouquinho isso lá em 1 Samuel? Estão comigo? 1 Samuel 16, versículo 11, fala assim: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Vamos ler até aqui, depois a gente continua. Gente, então o que a gente precisa notar aqui é que um dia em Israel tinha um profeta Saul. E aí Deus ele começa a falar com o profeta, não, rei Saul, falei profeta, né? Tinha o rei Saul. E aí Deus começa a falar com o profeta Samuel, falando assim: eu vou levantar um novo rei em Israel. Vai lá até a casa de Jessé, que você vai ungir esse novo rei de Israel. E aí então o profeta vai na casa de Jessé. Ele entra lá e fala assim: Jessé, me mostra os teus filhos, porque o Senhor quer separar um deles. E aí Jessé mostra então todos os meninos menos Davi, porque Davi estava cuidando das ovelhas. Amém? E o que é cuidar das ovelhas, gente? Cuidar das ovelhas era o trabalho mais desprezível. Davi é o filho caçula, põe ele para fazer o trabalho, entre aspas, chato. Tá? É o trabalho que a gente não queria fazer em casa. O trabalho, o menino tem que ficar lá no campo o dia inteiro, olhando a ovelhinha para ela não fugir, olhando a ovelhinha para nenhum bicho ir lá e atacar ela. É o trabalho de todo dia. E aí, então, fala que Samuel olha para eles, o profeta olha para os filhos. E aí, fala que eles eram bonitos, de boa aparência, tinha até uma aparência de que dava para ser rei. E aí começa a testificar no coração do profeta de que não. O Senhor fala assim: deve estar faltando alguém. E aí Samuel pergunta para Jessé: Jessé, tem mais alguém?
Porque os meninos é bonito, mas não é esses. Aí Jessé fala, tem. Mas aquele é o mais novinho, ele está cuidando das ovelhas. É meio que falando assim, tem, mas se não é esses, não vai ser Davi. Tipo assim, eu nem chamei, que eu já sei que não é. Aí chega Davi, fala que era esse mesmo menino. Aí o profeta vai lá, unge Davi, consagrando ele agora a rei de Israel, separando ele agora para ser rei de Israel. Só que percebam isso, gente. O que Davi estava fazendo, ou qual que foi o processo que de repente Davi agora foi consagrado ou ungido rei de Israel? Ele estava simplesmente fazendo um culto da vida dele. A vida de Davi não era a vida mais legal, ele não tinha o trabalho mais legal, ele não era o cara mais honrado de casa, mas ele era um homem fiel. Fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Está entendendo? E é cuidar das ovelhas de ir lá no pasto e cuidar mesmo das ovelhas. Não é pastor de pregar na igreja, é cuidar da ovelha. O trabalho que ninguém queria. Só que isso fez ou possibilitou que ele se tornasse rei de Israel. Eu temo que às vezes a gente esteja querendo coisas incríveis ou extraordinárias da nossa vida para a gente se tornar algo. E o que falta mesmo, o que precisa é que a nossa vida seja um culto a Deus. Que dentro do nosso trabalho comum, simples e talvez até meio chato, a gente olha e fala assim, isso daqui é um culto a Deus, isso daqui pode me dar o processo que eu preciso para me tornar quem Deus deseja. Isso daqui é tudo que eu preciso, é eu olhar para esse lugar e falar assim, isso daqui, a minha vida é um culto a Deus, aqui vai ter sacrifício, e o sacrifício vai ser eu. Eu vou me entregar a Deus nesse lugar, eu vou fazer com que tudo isso daqui revele a natureza de Deus, revele quem o Pai é. Está entendendo, gente? Imagina isso que foi mais um dia de trabalho que você acordou, você foi para o seu trabalho e de repente alguém bate lá na porta do seu trabalho e fala assim, será que você pode ir para casa um pouco mais cedo hoje? Aí você fala assim, oxe, graças a Deus, posso. Chega na sua casa, está Samuel te esperando. Você fala, oxe, o que eu fiz? E aí ele fala assim, não, eu vim derramar óleo, ou eu vim te ungir para ser o próximo rei. Está entendendo que era a rotina comum, nada tinha mudado. E aí sabe o que Davi tem que fazer, depois que ele é ungido rei? Voltar para cuidar das ovelhas. E aí ele é agora o homem que o profeta da nação foi lá, separou, colocou óleo na cabeça dele. Imagina isso, né? Você lá na sua casa, separou você diante dos seus irmãos. Aí você limpa o óleo. Agora eu vou voltar e cuidar das ovelhas. Mas você não é o rei de Israel? Lá está todos os processos que eu preciso para esperar o tempo necessário para que se manifeste o que Deus deseja. Estão entendendo isso? Que poderoso? Talvez se fosse a gente olhar e falar assim, gente, de verdade, eu sei que eu fiz esse trabalho por alguns anos, mas vocês viram o que o profeta fez. Agora eu sou rei de Israel. Não vou mais cuidar da ovelha. Mas estão entendendo que o que ele precisava mesmo era desse trabalho de humildade? Que Davi estava fazendo, ele estava agora ali sendo esmagado, ele estava agora se tornando a melhor versão, ou o melhor jeito que ele podia se apresentar. Só que talvez se fôssemos nós, a gente, então o profeta foi lá, ungiu a gente, agora a gente é rei de Israel, a gente ia falar, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer cursos de capacitação para governar e gerir pessoas. Porque a gente não percebe que o que nós precisamos são os processos que Deus nos possibilita. A gente acha que a gente precisa então simplesmente de capacitação humana. E não que você não deve estudar, você deve estudar. Mas o problema é que nós acreditamos mais na capacitação humana do que num processo que nos transforma no que precisamos ser. Está entendendo? Provavelmente se fosse a gente nunca mais ia voltar para o pasto para cuidar de ovelha. Porque somos rei. A gente precisa sentar e aprender a gerir pessoas. Porque a gente está confundindo capacitação com unção do alto. Então, para unção do alto, eu preciso dos processos de Deus. Para capacitação, eu só preciso de um tempo para estudar. E então, Davi ungido volta para o seu pasto de todo dia, o seu trabalho de todo dia. Ele volta para aquele lugar e fala assim, agora, cabe ao Senhor fazer com que isso aconteça ou manifestar no tempo que for do desejo de Deus. E aí Davi, então, esse menino, separado pelo profeta Samuel, está simplesmente mais um dia comum no pasto, olhando para tudo aquilo ao redor e falando assim, que aqui seja um culto a Deus.
que eu continue sendo transformado nesse lugar, que esse lugar continue me dando os processos que eu preciso. Amém? Então, nós temos todos os processos que precisamos para ser cultivados, ou seja, para crescermos, sermos desenvolvidos, nos desenvolvermos diante de Deus, crescermos à semelhança de Deus. E provavelmente nós só não estamos percebendo dentro da nossa vida comum, cotidiana, rotineira, de todo dia, que era para ali ser um culto ao Senhor. Amém? Estão comigo? Vamos lá, 1 Samuel 16:14. Vamos continuar lendo. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos, os quais estão diante de ti, que procure um homem que seja um tocador de harpa. E sucederá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora, então, um homem que possa tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, um homem forte e valente, um homem de guerra e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso, enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento, carregado com pão, uma garrafa de vinho, um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul, pôs-se de pé diante dele, e ele o amou muito, e ele se tornou o seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé, dizendo: permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, o espírito maligno partia dele. Amém? Então, vamos continuar a história de Davi. E aí então ele teve o óleo agora separado, foi separado. E aí fala que então o Espírito de Deus se retira de Saul, rei de Israel, e fica agora com Davi. E aí fala então que um espírito maligno, enviado da própria parte de Deus, começou a atormentar Saul, o rei. E aí Saul olha então para os seus servos e fala assim: gente, será que vocês conhecem alguém que possa me ajudar? E aí um dos servos de Saul, vamos ler o 18 de novo, ele responde, ele fala assim: eu conheço. Eis que eu vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, é um homem forte e valente, é um homem de guerra, prudente em questões e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. E aí, então, o servo de Saul fala assim: eu conheço, rei, eu conheço alguém que pode te ajudar. Ele é um homem de guerra, um homem forte e valente, ele é sábio nas questões, ele é bonito, ele é formoso, e o Senhor está com ele. Olha essas qualidades que ele começa a falar de Davi. Só que, gente, notem que até aqui, Davi, por que Davi é um homem de guerra? Ele era o pastor das ovelhas. Até aqui ele não tinha lutado com Golias, nada tinha acontecido. Davi era simplesmente o caçula que cuidava das ovelhas em casa. Mas o testemunho dele, ele é um homem de guerra. Ele é um homem forte e valente, ele é sábio em todas as questões. Estão percebendo? Que daqui, o servo de Saul olha e fala assim: não, eu sei que esse homem é um guerreiro, ele é prudente nas questões. Mas o que fez Davi disso? Foi as guerras que ele lutou? Não, porque até aqui ele não tinha lutado guerra nenhuma. Até aqui, nem Golias ele tinha enfrentado ainda. O que fez Davi ser um homem forte e valente, prudente em questões, homem de guerra, formoso, o Senhor está com ele, é simplesmente a fidelidade dele no dia a dia. É simplesmente ele atrás das ovelhas, cuidando das ovelhinhas, falando assim: isso é um culto a Deus. Talvez seja o trabalho mais desprezível da minha casa, mas é aqui que eu faço o meu culto ao Senhor. É aqui que eu me torno um homem valente de guerra. É aqui que eu vou aprender sabedoria com Deus. É aqui que eu vou aprender a tanger uma harpa. Estão percebendo? Um homem que fez da sua vida um culto a Deus. Então nada tinha acontecido, mas ele tem um testemunho já de um dos servos do rei, que é: eu conheço um homem que é um homem de guerra. E talvez se fosse a gente
ouvindo esse testemunho, a gente ia imaginar uma pessoa bem forte, que ele ia chegar para a gente e falar assim: eu já lutei 3 grandes guerras, eu estava na Segunda Guerra Mundial. Estou entendendo? E aí ia chegar um bonitinho, ruivinho, fofinho, ia falar assim: eu sou Davi. A gente ia falar: nossa, e a gente ia ficar um pouco impressionado, que a aparência do que a gente imaginou tá diferente. E aí a gente ia então perguntar: e quais guerras que você lutou? Porque eu ouvi dizer que você é um homem de guerra, eu ouvi dizer que você é um homem forte e valente, né? Onde foi que foi testemunhada a sua força? E aí Davi ia responder: eu sou pastor das ovelhas, e um dia, eu no meu exercício rotineiro e cotidiano, mas com toda a fidelidade do mundo, apareceu um urso, querendo pegar uma das minhas ovelhas. E eu falei: não, isso daqui não é um trabalho, simplesmente isso, a minha vida é um culto ao Senhor. E Deus me livre de eu estar cultuando ao Senhor e alguém está roubando o que o Senhor me colocou sobre responsabilidade. Então quando veio o leão, eu mesmo fui lá com as minhas próprias mãos e eu matei o leão. E de repente, num outro dia, eu aprendendo então a ser homem de guerra com Deus, me apareceu um urso querendo roubar uma das minhas ovelhas. E aí eu pensei: não, isso daqui não é um simples trabalho para a casa do meu pai Jessé. A minha vida é um culto ao Senhor. E Deus me livre de, na minha vida, que eu fiz dela um culto ao Senhor, um urso poder roubar o que eu quero entregar a Deus. Então eu mesmo, quando apareceu o urso, eu mesmo fui lá e eu matei o urso. Esse é o testemunho das guerras que eu venci. É eu, na minha vida comum, fazendo dela um culto, mas sendo fiel a Deus, dizendo: Deus me livre do leão aparecer e eu fugir. Deus me livre do urso aparecer, roubar o que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade e eu olhar para trás. E aí Davi vai simplesmente dando um testemunho de onde ele aprendeu a guerrear. É Davi olhando e falando assim: guerra eu aprendi com Deus. Quando eu fiz da minha vida um culto a Ele. Não precisei ir para uma guerra para me tornar um homem de guerra. Foi o Senhor que me ensinou a vencer o leão. Foi o Senhor que me ensinou a vencer o urso. E foi com Ele que eu aprendi sabedoria. Foi com Ele com quem eu obtive prudência. Foi tangendo uma harpa para Ele, quando estava só eu, as minhas ovelhas, e Ele, no meio da minha vida comum, que eu criei, ou que eu entrei nos maiores salmos de adoração, escritos até hoje. Foi com Ele foi nesse lugar que Davi escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Guia-me pelas águas tranquilas e refrigera minha alma. Onde Davi escreveu isso? Na sua vida simples e comum, cuidando das ovelhas de seu pai. Mas olhando e falando assim: isso daqui é um culto ao Senhor. Estou conhecendo quem é de fato o bom pastor. E o Senhor é o meu bom pastor. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ele refrigera minha alma. Nele há pastos verdejantes. Uma vida comum que simplesmente revelava quem o pai era. Cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, mas fazendo da sua vida um culto a Deus. E aí daí a gente tem os maiores salmos, escritos pelo salmista, mais menino Davi, que estava simplesmente sendo fiel na sua vida. Simplesmente olhando para ela e falando assim: não, isso daqui é um culto a Deus. Isso daqui é um culto ao Senhor. Ou seja, gente, nós temos todos os processos que precisamos. Talvez a gente olhe e fale assim: eu quero então me tornar um homem de guerra. E a gente vai pensar: eu vou fazer luta. Não, na sua vida tá todos os processos que você precisa para aprender a ser forte. Só que faça da sua vida um culto a Deus. Na sua rotina está todos os processos que você precisa para aprender a ter coragem. Mas você precisa fazer da sua rotina um culto a Deus. Na sua casa está todos os processos e dificuldades que você precisa para obter sabedoria. Mas faça da sua casa um culto a Deus. Vamos lá. E aí então o servo de Saul dá esse testemunho de Davi.
E aí Saul fala assim, então, por favor, vai lá e busca Davi, busca esse menino, busca esse filho de Jessé. E aí Jessé, o servo chega na casa de Jessé, Jessé ouve isso e fala assim, vou enviar um menino ao rei. Eu vou enviá-lo ao rei, se é isso que o rei precisa. Vamos lá, vamos ler o 20 de novo. 1 Samuel 16, 20. E Jessé tomou um jumento carregado com pão e uma garrafa de vinho e um cabrito e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele. E ele o amou muito e se tornou o seu escudeiro. De repente, então, Jessé, ele manda Davi, aquele menino que tinha recebido óleo sobre a cabeça. E com o menino, ele manda também pão e ele manda também vinho. Representando tudo aquilo que a gente falou do processo do trigo, do processo da uva. O que Jessé está falando, ou querendo dizer ao rei é: rei, eu guardei e cultivei o menino. Talvez na minha casa parecesse que ele era apenas trigo, mas ele fez da vida dele um culto a Deus. Então o que era trigo, o que era um simples menino caçula, o filho caçula, o que não matava a fome de ninguém, eu te entrego ele, mas como pão. Ele vai ser pão na sua mesa. Eu te entrego ele agora como vinho, ele vai ser a alegria da sua alma. E eu te entrego ele agora com óleo na cabeça dele, testificando da autoridade que ele recebeu. Agora Davi está sendo apresentado diante de Saul na melhor forma, ou da melhor maneira que ele podia ser apresentado. Que é um trigo que foi moído, é a uva que foi pisada, e é a azeitona que foi espremida. Davi, Saul, eu não estou te mandando trigo, eu não estou te mandando azeitona, eu não estou te mandando uva. Eu estou te mandando Davi, que está com óleo na cabeça. Eu estou te mandando alguém que foi prensado. Eu estou te mandando, junto com Davi, eu estou te mandando um pouco de vinho. Ele é uma uva que foi pisada já. Ele passou pelos processos necessários para se tornar quem ele é hoje. E junto com ele eu estou te mandando pão, porque ele é o trigo que já foi moído. E agora ele pode alimentar a sua mesa. Estão entendendo isso? Tudo na nossa vida, gente, ou todos nós, precisamos olhar e falar assim: esses processos de dores, ou esses processos, eles precisam me aperfeiçoar. A minha vida comum precisa me aperfeiçoar. E ela começa a me dar processos quando eu entendo que isso é um culto a Deus. Porque eu temo que a gente seja apegado ao nosso estado trigo, tá entendendo? Que a gente tem medo dos processos. A gente tem medo de fazer a nossa vida um culto a Deus. Porque todo culto vai exigir um sacrifício. Porque todo culto exige, se eu fizer da minha vida um culto a Deus, adivinha, o sacrifício sou eu. É eu acordar todos os dias e falar assim: Deus, que eu seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Faça a sua vontade em mim. E aí eu preciso abrir mão do meu orgulho, dos meus achismos, simplesmente para que tenha uma vida que é um culto a Deus. Só que essa vida que é um culto a Deus vai me transformando na melhor forma que eu posso ser apresentada, que é pão, que é vinho, que é azeite. Está entendendo? Só que às vezes a gente tem medo desses processos e a gente fica para sempre como o trigo, que é até bonitinho, é até bom, mas não mata a fome de ninguém. Aí a gente se apega à uva, é boa, mas não alegra a alma de ninguém. E há um grande ponto que é: se você guardar a uvinha lá, ela estraga com o tempo. O vinho com o tempo ele vai ficando cada vez mais precioso. Sabe? E aí a gente vai pegando e falando assim: não, a minha vida vai ser uma uva para sempre, ninguém vai me esmagar, eu não vou ser pisado por ninguém, não vou deixar que nada seja um processo na minha vida não vai ser um culto a Deus. E daqui a pouco a gente é mais parecendo uma uva estragada do que um vinho que ganhou qualidade por conta dos anos que se passaram. As dores vão entrando na gente e vai mais fazendo, de vez de gerar vinho, começa a gerar um vinagre. Que vinagre é o quê? É o vinho que estragou, é o vinho que deu errado. Porque as dores vão caindo na nossa alma e a gente vai olhando e falando assim: ah, não, Deus não está nisso não. É impossível que alguém possa sofrer tanto assim. Só que Deus está nisso. Só que Deus precisa estar nisso. E se, estão entendendo? A gente tem dificuldade com achar Deus na nossa vida, achar Deus no meio das nossas dores, achar Deus no meio das nossas aflições. E se de fato Deus tiver permitido que você sofra,
Será que daqui sai pão? Será que daqui sai vinho? Será que daqui sai azeite? Ou será que a gente começa a cair na alma e olhar e falar assim, eu estou mais me estragando, eu estou mais sendo um vinagre. Eu estou mais ferida com Deus do que sendo aperfeiçoado em algo. Eu estou mais querendo ficar distante de Deus do que me achegando com ousadia. E aí a gente vai conservar, a gente tem medo disso acontecer com a gente, mas a gente também não sabe desenvolver isso para tudo que está debaixo da nossa responsabilidade. Então a gente tem medo de dar processos, a gente tem medo, estão entendendo, gente? Talvez, olha isso que doido, e é muito doido isso, que eu preciso olhar para o Petros e falar assim, quais são os processos que amadurecem esse menino? Porque eu amo a uva que ele é, mas o vinho que ele pode se tornar vai alegrar minha alma. Eu amo a azeitoninha que ele é, fofinha, bonitinha, mas o azeite que ele pode se tornar vai testificar de uma autoridade. Eu amo o trigo que Deus me concedeu, mas o pão que ele pode se tornar vai matar a fome na mesa de alguém. Há uma forma em que precisamos nos apresentar, só que essa forma é repleto de processos. Talvez a gente possa olhar para Jesus, e é o que Pedro fez, né? Pedro fala assim, não, Jesus, se alguém vier te pegar, tem eu, vai ter que passar por cima de mim. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro, se eu não for crucificado, eu não me torno fonte de salvação. Pedro, se eu não for crucificado, eu sou a uva, não o vinho que você pode tomar. Pedro, se eu não for crucificado, eu não sou o azeite que testifica da autoridade. Então Cristo crucificado, Ele está ali na melhor forma que Ele poderia se apresentar para nós. É pão partido, é cálice, é vinho servido, e é azeite sendo derramado. É Ele se tornando fonte de salvação para toda a humanidade. Só que talvez a gente, se fôssemos nós ali, os discípulos, talvez a gente ia ser apegado demais a Jesus e ia fazer o mesmo que Pedro, falar assim, não, Jesus não precisa disso. A gente gosta de você aqui do nosso ladinho. E aí Jesus precisa olhar e falar assim, a melhor forma que eu posso ser servido é depois do processo que a cruz pode me dar. É quando o trigo de fato for moído, Pedro. É quando de fato a azeitona for prensada. É quando de fato a uva for pisada. É quando de fato a ceia for o meu corpo e o meu sangue sendo servido em favor de vós. Pedro, essa é a melhor ou a maior forma que eu posso me apresentar. É quando de repente no meu corpo, pelas minhas feridas, então vocês podem entrar e estar diante do Pai. É quando de repente vocês podem se aproximar de mim pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, e se achegar com ousadia, não mais com medo. Não mais temendo como faziam os sacerdotes, mas com ousadia, agora entrar diante do trono da graça. Percebem isso? Trono da graça. Deus está se assentado sobre favor. É um trono da graça. É Deus, o Todo-Poderoso, assentado num lugar chamado trono da graça. É quando a gente corre para se aproximar de Deus ousadamente. A gente olha e talvez haja um temor dentro de nós que Ele é grandioso demais, Ele é santo demais. Eu tenho medo de me aproximar demais e morrer. Mas aí eu olho e falo assim, mas Ele está cercado de favor. Porque o trono da graça de Deus é aproximar com ousadia diante do trono da graça de Deus. Mas eu vou precisar de alguém para fazer isso por mim? Não. Por onde que eu vou então entrar? Pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu mediante o seu sangue, mediante o seu corpo partido na cruz em favor de muitos. Cristo esmagado, pisado, prensado. A melhor forma que Ele podia ser servido a nós, como pão, como vinho, como óleo, nos dando de comer, alegrando a nossa alma e testificando de uma autoridade que tem. Essa é a melhor forma que Ele podia se apresentar a nós. Oh Deus, o Senhor é o pão da nossa fome. O Senhor é a alegria da nossa alma. O
Senhor, a azeitona prensada, testificando da autoridade do Pai, testificando da autoridade do seu santo nome, nome acima de todo nome. Feche os seus olhos, se concentre na presença de Deus, na presença de Jesus. Ó pão da minha fome, ó pão da minha fome. O Senhor é o pão da nossa fome, Jesus. Que se tornou pão. O Senhor é o pão da nossa fome, pão partido em favor de nós. Que se tornou Pão vinho. partido em favor de nós, sangue derramado em nosso favor. O Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, nos dando vida e vida em abundância, cumprindo aquilo que dizia a lei e cumprindo aquilo que diziam os profetas. Agora nos convidando para nos achegarmos com ousadia diante do trono da graça, dizendo: entrem, entrem ousadamente pelo novo e vivo caminho aberto em meu corpo por meio das feridas. É Cristo na cruz rasgando o véu da separação, dizendo: não há mais separação entre nós. Dizendo: a lei e os profetas apontavam para uma única coisa, e agora está consumado. Cristo partido, Cordeiro imolado de Deus. Cristo, Cordeiro imolado de Deus. Cristo se apresentando da melhor forma que podia se apresentar. O trigo esmagado, a uva pisada e a azeitona prensada, dizendo: eu tenho pão para a sua fome, eu tenho alegria para a sua alma, eu tenho azeite para a sua ferida. Dizendo: não há mais separação então. Partindo o véu de cima a baixo, dizendo: aqui se cumpriu, em mim se cumpriu aquilo que foi anunciado pelos profetas. Eu de fato sou o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que dá vida aos homens. Eu de fato sou o anúncio do pão que desceu do céu. Eu de fato sou o vinho que pode dar alegria para toda a alma. Eu de fato sou a fonte da água que pode saciar toda a sede. Eu de fato sou o Cristo, Filho de Deus, e quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o pão partido, eu sou o vinho servido, cálice da nova aliança, cálice de um novo pacto, de um novo anúncio, de um novo testamento. Em mim se cumpriu então a lei, em mim então se cumpriu e aquilo que anunciou os profetas. Nada além de Cristo, nada além de Cristo. Cristo servindo a muitos e a nós. Eu sou aquele que haveria de vir. Fique de pé no seu lugar. O trigo esmagado que se tornou pão.